Olá, bom dia, tudo bem? Como é que estão de domingo? Eu aqui de novo. Tudo jóia, gente? E aí? Eu não dou conta. Ih, estava esperando, né? Trazer um pouquinho. Fiquei aqui tomando café. Na hora que eu vi já era 10 e tanto. Aí eu falei, bom, vamos lá correr que tá atrasado. Mas tá tudo certo. E aí, gente? Bom domingo pra todo mundo. Bom dia. Eu de vez em quando, assim, me dá um ciricutico e aí eu não dou conta. Por mim, acho que eu queria falar com vocês todo santo dia. Mas tem hora que não dá, porque a agenda não dá, né? Mas eu falei, bom, eu acho que essa história de domingo tá ficando legal. E a outra live foi tão intensa, assim, porque gente, pra fazer live, eu abro aqui a câmera e falo. Por quê? Porque sou eu mesmo, assim. E eu tenho um grande. Eu acho que a vida veio me dando tantos ensinamentos que tem hora que eu falo, não dá pra ficar só aqui. Eu preciso ir lá falar, porque a pessoa precisa acordar, o povo precisa acordar. E é aí que eu invento essas modas de fazer live. Eu acho que domingo, essa hora, fica tranquilo, né? Então, dá pra ligar o telefone, pegar uma xícara de café e aí conversar um pouquinho. Bom, eu tô muito feliz de vir aqui. E aí eu aproveitei um comentário que eu recebi. Bom dia, Rita. Vi que você estava ao vivo antes e acabei não conseguindo entrar. Bom, vamos lá. Vocês sabem que eu não sei ficar enrolando, né? Todo mundo fala assim, Ana, você começa a live, já começa a falar, dá um tempo pro povo chegar. Eu sei, mas é que eu não consigo, ficar... Eu tenho horror daquele povo que fica enrolando pra começar, enrolando pra falar, e aí você tá aqui há 10 minutos e a pessoa não falou nada. Eu, infelizmente, não consigo ser assim. E sou meio direta em tudo que eu falo, até porque eu acho que a gente tem tanta coisa nessa vida pra aprender, a gente tem tanta coisa nessa vida pra fazer, que não dá pra perder um minuto. Um minuto. Por isso que eu acho que eu abro a live e já começo a falar, pra ver se dá tempo de você entender que o tempo que você se dá, você tira do seu próprio tempo. Então, mas hoje eu quero vir aqui pra falar um monte de coisa. Uma delas é sobre esse comentário, né, que uma pessoa fez num Rios Mil, sobre, eu nem lembro sobre o que era o Rios, e ela disse, e você, resolveu? Porque parece que você é meio cheinha. Eu não vim aqui falar as minhas medidas, muito menos falar a minha altura, muito menos tirar uma foto e deixar você ver minha barriga. Não, não vai ser isso que eu vou te mostrar e nem vai ser isso que eu vim falar com você. Não vim dizer meu peso, nem minha altura, nem meu IMC, nem nada disso. Eu quero falar com você sobre outra coisa. O que a hora que eu leio isso, eu percebo nas pessoas? Primeiro eu queria que você entendesse que o fato, a vida ela é sempre cheia de conflito. A vida não é sobre uma questão de resolver conflitos. Presta atenção nessa frase que eu falei agora. A vida não é uma questão de resolver conflitos. A gente fica focado em resolver conflitos. Acontece que você resolve um conflito hoje, amanhã tem outro. Mas não é nem por isso, Corina, não é uma questão de me achar cheinha ou não. Eu só aproveitei isso pra tentar te dizer, e tentar dizer pra todo mundo, é isso que eu quero falar. A vida não é uma questão de resolver conflitos. Conflitos, e aí, emagrecer, acabar com uma dor, resolver um problema, não acabar com aquele problema. A vida não é uma resolução de problemas. Isso é você ficar focado no final das coisas. Então, eu resolvi esse problema, eu emagreci, eu parei com a minha queda de cabelo, sei lá, minha dor no ombro melhorou, não dói mais. Você resolve o ombro, aparece uma dor de dente. Você resolve a dor de dente, seu cabelo começa a cair. Você resolve um problema com a sua cunhada, a sua mãe fica doente. Você acode a sua mãe, o seu trabalho dá problema. A vida não deve ser olhada sobre a ótica de resolver problemas. A vida deve ser olhada, presta atenção.
A vida deve ser olhada na capacidade que você tem de encontrar as saídas. Não é sobre resolver problemas, porque resolver problemas não resolve para você. Você tem que aprender a encontrar as saídas. O que eu quero dizer com isso? A hora que uma pessoa pergunta pra mim, mas você soube resolver porque você parece cheinha? A questão não é eu saber resolver e emagrecer. A questão é entender e saber o porquê eu engordei. Porque eu não tô conseguindo emagrecer. Porque nessa fase eu tô mais cheinha ou mais magrinha. Não é sobre resolver problemas, mas é sobre encontrar as saídas. Saber o que fazer. A hora que você foca em achar a solução, resolver é uma consequência. Mas se você foca em resolver o problema, você resolve ele hoje. Amanhã você tem outro. Aí depois você tem outro. Aí depois você tem outro. Você tem outro. E aí a sua vida vai ser resolver problemas. Mas a sua vida tem que ser em você conseguir e saber achar as saídas. Porque a hora que você acha a saída, você tem a forma de resolver qualquer coisa. E aí resolver é só a consequência. Isso talvez te lembre a noção de não importa o final das coisas, o que importa é você entender o processo. Hoje, se você me perguntar, Ana, você tem dor? Várias. Ana, você tem sintoma? Vários. E eu tô preocupada com isso? Não. Sabe por que eu não tô preocupada? Porque eu tenho a principal parte de tudo. Eu sei como fazer. Eu sei o que meu sintoma quer me dizer. Eu sei o que minha dor tá me pedindo. Eu sei o que o meu comportamento irado naquela situação, por que ele foi irado naquela situação. Ou seja, eu sei olhar para a história e falar, ah, eu tô com essa dor porque eu vivi isso, aquilo outro. O que eu preciso fazer? Isso aqui. Tô conseguindo fazer? Pode ser que não. Mas eu sei o que tem que fazer. E é sobre isso que eu preciso que você acorde. Você fica preocupado em tirar o problema da frente, mas você não se preocupou em como saber o que você tem que saber para conseguir resolver. Você fica preocupado em chegar na praia, mas você não se preocupou como é que você vai chegar lá. E se você não olhar para como que você vai chegar lá, como é que você chega na praia? Ter problema é uma consequência. Não é uma consequência. Ter problema você vai ter sempre. E a vida vai ser um eterno surgimento e resolução de problema. Só que se você foca no problema, você vai estar sempre pensando em resolver. Só que muitas vezes, e a grande maioria delas, você não sabe resolver. E se você não sabe, o problema não se resolve. Resolver o problema é a consequência. Eu olho pra mim e vejo um sintoma, que seja esse comentário, você está cheinha. Pra mim, se eu tô cheinha ou não, pouco importa. O que importa é que eu sei o porquê eu estou cheinha. E eu sei o que eu preciso fazer pra poder emagrecer. Eu olho hoje e vejo numa situação que às vezes eu engordei, eu falo, eu estou precisando dessa gordura. A vida tá me batendo horrores. E é melhor eu me proteger com uma gordura do que com um sintoma pior. Porque eu não tô dando conta de enfrentar essa situação. Porque eu não tô dando conta de me proteger dessa situação. Porque essa situação tá além disso, do que eu tô dando conta de olhar. Então eu preciso dessa gordura. Eu olho, nossa, mas eu não posso comer um pedaço de chocolate. Mas agora eu preciso de um pedaço de chocolate. Porque esse chocolate agora pra mim, ele é gasolina. E isso que eu tô tendo que enfrentar e eu não tô dando conta, eu reconheço a minha dor. Eu reconheço a minha dificuldade. Eu reconheço não conseguir tomar essa atitude agora. E eu pego o meu escudo, que é a gordura, e faço dele o meu aliado. Para amanhã, a hora que eu
olhar e falar, pronto, agora eu sei que a minha questão que tava me segurando é o medo, agora eu tô olhando e tenho que enfrentar porque não tem jeito, eu vou ter que tomar essa atitude. Ou seja, eu tenho a saída. Eu tenho a saída. E ter a saída é muito mais importante do que resolver o problema. Porque focar em resolver o problema não me dá a saída. Eu preciso saber qual é a saída. Eu preciso saber o que isso me pede para olhar. É a primeira coisa. Depois, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para daí a resolução acontecer. Olhar a resolução, você está olhando o último passo. Mas para você chegar lá na resolução, o que você tem que fazer? Você tem que saber o que o seu sintoma está te pedindo. Você tem que saber qual é a atitude que você tem que tomar, para onde você tem que olhar, o que você tem que fazer. Se você não sabe para onde olhar e nem o que está querendo te dizer, resolve eu estar focada. Você resolveu o seu problema? Não, eu não resolvi. Mas eu sei resolver. E é exatamente isso o que eu faço todo santo dia no meu consultório com os meus pacientes. Eu queria que você entendesse, e é outra coisa que eu vi aqui no Instagram, que todo mundo me pergunta ou vê os meus vídeos, mas eu acho que vocês não entendem o que eu faço. Vocês não entendem que hoje, gente, existe uma ciência comprovada, que é o meu trabalho. O que ela faz? Ela te faz olhar e te faz entender e te dar as respostas. Todas, eu te dou todas as respostas da sua vida. E eu faço isso baseado numa ciência. E isso é o meu trabalho. Devolver a você a chave do seu carro. Te ensinar a achar as suas soluções. Te ensinar a sair da rotatória da tua vida que você tá rodando, para que você possa resolver os seus problemas. Resolver o seu problema é a consequência de você ter passado por uma sessão comigo. Numa sessão comigo, eu te dou todas as respostas que você está precisando ter para poder mudar a tua vida. E isso é uma ciência. Hoje existe uma ciência comprovada, por isso é uma ciência, que traz como base o olhar sobre as patologias. É entender o que a sua patologia está te pedindo para olhar. Você não fica doente por acaso. Você não tem a dor que você tem à toa. Ela está te pedindo para que você resolva uma questão na tua vida. Acontece que como é que você vai resolver se você não tem um caminho? O caminho que a gente dá sou eu, através do que eu faço todos os dias nas sessões que eu atendo o dia inteiro os meus pacientes. O que eu faço com os meus pacientes? Mostro para eles a estrada que eles precisam trilhar para poder chegar lá onde eles querem. E como é que eu faço isso? Mostrando para eles o que o sintoma deles está querendo dizer a eles. O que aquele comportamento está mostrando para eles. Com o que ele tem que trabalhar no corpo dele para ele poder mudar essa história. E isso é ciência. Existe um trabalho, existem profissionais que te ajudam nessa caminhada. Você vai no médico porque você tá com uma dor. E você sai de lá com um remédio na mão. Ele te deu um caminho, o remédio. O remédio trata quem? Sintoma. A hora que você passa por uma consulta comigo, eu vou te dar um caminho. Esse caminho, eu vou te falar qual é a estrada que o seu corpo está querendo que você trilhe. Só que eu não vou te dar remédio. Eu vou falar, olha o que está acontecendo. Você está com essa dor? Você está enxergando a vida desse jeito, porque você viveu essa situação desse jeito, porque você não está conseguindo mudar o seu óculos perante essa história. É isso que eu vou te falar. Eu vou fazer isso, eu vou te ajudar a entender para onde a sua vida está pedindo para olhar. Só que isso, gente, é ciência. Hoje existe uma maneira de você mudar a sua vida. Qual é a estrada disso? Entender o que a sua dor quer te dizer. Entender o que o seu corpo está te mostrando.
A hora que você não sai de uma sessão comigo com remédio igual você sai do médico. Você sai da sessão comigo sabendo exatamente quais são as providências que você tem que fazer, tomar, para que você resolva a sua vida. Eu te dou uma estrada para trilhar. O que eu faço com você é devolver a chave do teu carro na tua mão. Por quê? Porque como é que você dirige a sua vida se você não sabe o que ela tá querendo te dizer? Que é a pergunta que eu sempre faço. Como é que você vive sem saber o que o seu corpo tá, o que tá acontecendo com você? Mas por quê? Porque você olha o resultado. E o que o remédio faz com você? Você vai lá, toma ele, pronto. O sintoma acaba. O sintoma, não a dor. Porque essa dor tá aí e ela volta daqui a pouco, ou ela aparece em outro lugar. Por quê? Porque você não olhou para a causa. Você não olhou para aquilo que realmente vai mudar a raiz da história. Só que isso é um trabalho. É um terapeuta que te ajuda. Eu sou fisioterapeuta. Mas o meu trabalho hoje não tem nada a ver com a fisioterapia convencional. O que eu faço? Você me procura por um sintoma. Você tá com alguma coisa. Seja qualquer dor. Eu vou te fazer várias outras perguntas. Pra eu entender quais são os outros sintomas que você tem. Quais são as dores que você tem. E aí que eu faço? Eu traduzo pra você qual é o óculos que você tá usando pra viver a vida. Qual é a percepção que você tá tendo da sua vida que tá fazendo você ter essas dores, esses sintomas e não tá melhorando. Ou seja, eu dou pra você um caminho a trilhar. Mas quem vai trilhar esse caminho? Você. Porque eu devolvo a chave do seu carro. Pra quê? Pra que você ande. Mas porque a vida é sua, não é minha. E se a vida é sua, o carro é seu, quem dirige? Você. Mas como é que você dirige uma coisa que você não entende? O que eu faço com os meus pacientes? Eu os preparo para ser os mecânicos da própria vida. Eles não vão ter... Você não tem o seu carro? Que é a vida que você tem? Você tem. Só que aí seu carro dá defeito... E ao invés de você arrumar ou saber como arrumar, o que te dá liberdade, você busca o outro. E o outro vai lá e põe um remendo, que é o medicamento, pra te deixar de pé e fazer você fazer o quê? Olhar pra causa. Mas como é que você olha pra causa se você não sabe o que o seu sintoma tá te pedindo? E você tem como saber, Ana? Claro que tem. Eu trabalho com isso. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica de cura. Baseada em quê? Em entender qual é a percepção que você tem da vida. Porque hoje você sabe, porque é ciência comprovada, que toda patologia começa pela emoção. É a emoção que você tem, é a percepção que você tem perante aquilo que você viveu, que causa a sua dor, que causa a sua doença, que te dá o seu câncer. Mas como é que você vai fazer alguma coisa por você, porque o carro é seu, sendo que você não sabe cuidar dele? O que eu te ensino numa consulta comigo, quando uma pessoa me procura pedindo ajuda? Eu ensino a olhar pra ela. Eu faço ela se tornar especialista dela mesma. Hoje eu sou especialista de mim mesma. Isso quer dizer que eu não tenho dor? Não. Eu tenho dor, mas eu sei o que fazer. Isso pode demorar um dia, pode demorar 10, pode demorar um ano, como pode demorar 10 anos. Mas eu sei o que fazer. Eu sei pra onde olhar. Mas eu estudei, porque isso é uma técnica, é um estudo. A base desse estudo, isso chama-se 5 leis biológicas. E chama-se epigenética. Esse é o estudo. Essa é a técnica que faz com que você entenda que tudo começa pela emoção. E as 5 leis epigenética. E as 5 leis biológicas te contam qual é a emoção por trás
da sua dor, do seu órgão impactado, da dor que você tem. Se você não sabe olhar para isso, você não consegue se curar. Agora é a parte grande, difícil dessa história, que é a grande meleca dessa história. É que, pra você pode ser meleca, pra mim é solução. Qual é a grande questão? É que a hora que eu me torno mecânico da minha vida, eu vou precisar procurar outro mecânico? Não. Mas quem vai ter que fazer e colocar a mão na massa? Eu. Hoje o que você faz? Ou você diz que não tem jeito, ou você culpa o outro, ou você busca saída no outro. Ok. Você culpa o outro, você busca a saída do outro, ou você diz, não tem jeito, como é que eu vou mudar essa história? E aí? O outro, você muda? Se ele não quiser te ajudar, se ele não quiser te curar, que é o que acontece muitas vezes quando você vai no médico. Ele te dá lá vários remédios. E aí quando não funciona? Ou quando funciona e você só fica numa mudança de sintoma? Não tá dependendo do outro? Aí você vai no médico, depois vai no outro médico, depois vai no outro médico, depois vai no outro médico. Às vezes você vai no segundo médico da mesma especialidade. Aí eu te pergunto, se o carro é seu, por que você não tá tomando conta dele? Por que você tá dando pro outro? Mas o pior dessa história é que você dá pro outro, o outro não consegue resolver, porque quem tem que mudar é você, e você culpa o outro porque ele não deu conta de te curar. Mas como é que a pessoa vai curar você, sendo que é você que tá olhando a vida de um jeito, e aí ele vai lá e te dá um remédio pra limpar a pia. Você vai no médico, o médico te dá o remédio e aí a pia fica limpinha, não tem uma louça suja. Aí você vai lá, você suja o copo, o garfo, o prato. E aí você olha e fala, tá tudo sujo de novo, quem vai vir limpar? Mas como é que alguém vai limpar sendo que você tá sujando? E por que você suja? Porque você não sabe o que o seu corpo tá te falando. Porque você não sabe o que a sua patologia quer te dizer. Não, mas tem jeito. Tem, criatura. E é isso que eu tô fazendo desde 2018 aqui nesse Instagram. Falando pra você que existe uma técnica, que existe uma técnica, como se fosse um remédio, que te mostra e trabalha com você o que significa a sua dor, o que seu corpo tá querendo te contar, o que seu corpo tá te pedindo. E que sabe qual é a coisa mais linda disso? É que a hora que você fica especialista em você, você se torna livre. Porque você se conhece de uma tal forma que a primeira coisa que você tem é liberdade. Você pode até ir lá buscar o outro. Você pode até ir lá buscar o outro para te ajudar. Mas você tá livre. Porque você não depende dele. Acontece que é fácil? Não. Mas mais do que ser fácil ou não, a sensação que eu vejo, assim, na hora que eu vejo os comentários aqui no meu Instagram, é que você não sabe que isso é uma técnica. Você não sabe que isso é uma terapia. É psicologia, Ana? Não é. Eu faço você olhar pra dentro? Faço. Mas com a técnica da psicologia, não. Com a técnica da fisiologia, da embriologia. Eu mostro pra você o que significa a sua dor, o que significa o seu sintoma. E aí eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa me procurou, até anotei o que ela me disse. Ela veio pra uma sessão comigo, presta atenção pra você entender o que eu tô te falando. E, assim, sabe o que é o meu desespero? É que parece que você não entende que isso é uma técnica, é uma saída, é uma estrada, é uma sessão mesmo, é uma saída pra você, é uma técnica, acho que é isso. Existe saída
Você consegue mudar a tua vida. E eu faço isso a cada sintoma que você me conta. Eu faço isso a cada vez que eu olho o seu corpo. Eu traduzo pra você exatamente quem é você. Qual é o óculos que você tá usando pra ver a sua vida e tá te dando todos esses sintomas. Eu faço em você entender porque você tá doente. É isso que eu faço. E a base dessa técnica é ciência. Uma pessoa me procurou, uma mulher, 49 anos. Ela vem me pedir ajuda porque ela tem miomas. Ela tem vários miomas. Ela me disse assim, eu venho porque eu tô com vários miomas, já fiz, eu retiro, eles voltam e eu não tô conseguindo encontrar saída. Ou seja, essa é uma coisa que eu acho engraçado. Muitas pessoas me procuram a hora que esgotaram a parte daquilo que elas acham que é só ciência, né? Que é a medicina convencional. Aí a hora que a medicina convencional não dá certo, que você tá acabando com o seu corpo de tanto machucá-lo através das dores que você tem, e tá acabando com o seu sintoma de tanto tomar remédio, porque você toma 40 comprimidos por dia, aí você fala, não vai ter jeito, eu vou ter que olhar pra isso de uma forma diferente. E aí a hora que você vem, eu te dou a ficha da tua vida. Eu te dou todas as respostas que você procurou, às vezes durante 10 anos que você tem seu sintoma. Então ela veio pra mim porque ela tem miomas, já tentou de tudo, já operou, já tirou, eles voltam. E ela é uma pessoa que menstruou quando ela tinha 10 anos. E ela ainda tem, além dos miomas, e aí ela me conta essa questão dela ter menstruado com 10 anos, ela tem ferritina baixa. Eu venho, Ana, porque eu não tô conseguindo, eu faço reposição, mas não adianta. A ferritina não aumenta e os miomas não cedem. E eu não sei o que fazer. Eu falei, ok. Eu vou te fazer mais algumas perguntas. E aí, pra eu entender um pouco mais de você. Aí eu pergunto, você tem dor de cabeça? Tenho muita dor de cabeça. E ela dói aqui, do lado da cabeça. Você tem problema de estômago, azia, refluxo, queimação, a sensação de que você não comeu nada e parece que você comeu um boi? Eu tenho refluxo. O refluxo sobe aqui na garganta ou fica mais na boca do estômago? Sobe aqui na garganta. Cada pergunta que eu tô fazendo pra ela e cada sintoma que ela me fala, na minha cabeça já vem tudo que ela viveu, o óculos que ela usou pra ela ter esse sintoma. E ela ainda me diz, eu olho pra ela, ela tem aquele estômago alto, aquela gordura aqui no estômago, e ela me diz que ela tem intolerância a glúten e a lactose. E toda vez que ela come qualquer coisa que tem lactose, ela incha. E ela produz muita secreção. O que tá ligado com o refluxo. Pergunto pra ela se ela tem infecção urinária. E ela disse sim. Pergunto, a sua infecção urinária sempre vem depois da relação sexual? Exatamente. E eu tenho muita candidíase de repetição. Aí eu pergunto pra ela, me conte então agora um pouco do seu corpo. Você tem dor na cervical, no trapézio, seu quadril dói, seu joelho estrala, você vira no pé? E ela disse assim, eu tenho muita dor na cervical, a cervical queima, o meu trapézio então arde. Eu percebo, Ana Beatriz, vendo ela falar, eu percebo ela segurar a boca, então ela fala com a boca levemente travada. E eu ainda tenho uma dor lombar. Aí eu falo, dói no lugar específico ou dói a lombar toda? Não, dói mais pra baixo na lombar. O que vai me fazer entender que ela tem dor em L5-S1, que é o final da lombar e o começo do sacro. Tem torce de tornozelo? Direto. Eu viro, sei lá, o pé pelo menos uma vez por dia. E dorme bem? Não, eu não durmo. Eu tenho dificuldade pra começar a dormir, só durmo meia-noite. E eu já tive burnout. Eu falo ok. Cada sintoma que ela me deu, eu vou dizer pra ela uma coisa sobre ela. Cada jeito, cada formato corporal que eu vi nela, vou dizer a ela uma coisa sobre ela. E aí, a hora que eu terminar, ela vai saber exatamente pra onde olhar. Porque ela vai sair da sessão comigo com uma estrada pra trilhar. Ela vai sair sabendo o que ela tem que fazer, pra onde ela tem que olhar e o que ela tem que fazer pra mudar essa história. A hora que ela vem pra mim me dizendo que ela tem miomas,
O mioma, para onde ele te pede para olhar? Pro quanto você tá tentando, no caso ela, tá tentando renascer, nascer de novo. Dar a ela uma vida que ela não conseguiu ter. O mioma é ela não conseguindo gestar, carregar um projeto de vida. Que pode ser um projeto no trabalho. Que pode ser o sonho de ter sua família. Que pode ser o sonho de ter uma função pro outro que ela perdeu. Uma mulher de 60 anos, que às vezes vem com mioma, a primeira coisa que eu tenho que buscar nela é o como que foi a vida dela. E muitas vezes a vida dela foi cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do outro. Só que aos 60 anos, os filhos dela já estão com 20 e foram pra vida. E ela tinha a vida dela neles. E ela perdeu a função. Agora a vida dela não é nada. Porque pra quem ela cuidava, foi embora. O filho, os filhos. O marido tá ali. E ela não tem função. E ela precisa dar vida a ela. Ela precisa dar a ela uma função de novo. Ela precisa existir para algo. E o mioma vem dizendo a ela, mostrando a ela o quanto ela tá tentando gestar uma ideia, gestar uma função, gestar às vezes uma outra criança. Para quê? Para ela poder cuidar, se misturar, viver a vida dessa criança. Porque ela não tem vida, ela não tem ela. E quando ela só existiu a vida inteira por causa do outro, a hora que o outro foi embora, ela tá sem função. E ela tá tentando se dar função, ter vida. E o mioma tá pedindo pra ela olhar pra isso. A hora que essa mulher vem pra mim dizendo que ela tem miomas, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar com ela é o quanto ela não tem vida dela. Ela não tem projeto. Ela não olha pra ela. Ela não tem pra que viver. Ela não tem projeto, não tem propósito. O propósito dela é o outro. Ela tá tentando dar a vida a algo que ela não consegue. Esse algo é um sonho dela? Pode ser. Esse algo é dar vida a uma pessoa que vai voltar a ela a função dela? É dar vida a um casamento que acabou? Mioma é você gestando. Gestando é você criar, cuidar e parir uma situação. Que às vezes é um sonho dela. Se tornar uma grande profissional. Viver, ganhar dinheiro. Viver aqueles sonhos, sei lá, de ir em Paris. Isso é o mioma. E ela tá tentando dar vida a várias coisas. E ela não consegue. Só que ela é uma pessoa que menstruou com 10 anos. Toda menstruação antecipada mostra que essa criança teve que crescer rápido, teve que se tornar adulta rápido, porque às vezes o que estava vivendo estava pesado demais. E aí ela vem trazendo essa menstruação cedo, precoce. Por quê? Porque daí a adulta é mais fácil de olhar para a vida. Então eu vou buscar o que ela viveu lá na infância, onde ela perdeu o lugar dela, onde ela viveu coisas difíceis, onde às vezes ela entendia que a hora que ela crescesse, a vida ia ser mais fácil, então ela precisava cuidar dela. Só que daí ela vem, vira mocinha mais rápido, ou seja, amadurece mais rápido para poder enfrentar a vida mais rápido. Só que ela não tá vivendo a vida dela. Ela acabou, às vezes, se misturando com o outro. Ela acabou cuidando, às vezes, de um pai, de uma mãe, ou ficando presa num casamento dos dois que se separaram e ela não queria. E ela ainda está presa, tentando dar vida a essa vida lá na infância. Pode ser isso o mioma dela? Pode. E aí, a hora que ela me diz que ela tá com a ferritina baixa, a ferritina baixa pede pra ela olhar para todas as lutas que ela tem nas relações sanguíneas, onde ela não tá conseguindo ter êxito. E o corpo dela, pra ajudar, tira o ferro, tira a ferritina, abaixa. Porque sem ferro, você não leva oxigênio. E sem oxigênio, seu músculo não funciona. E assim, você para de lutar. Você para de lutar porque você não tem gasolina. Por que você não tem gasolina? Porque você não tem ferro para levar o oxigênio. E aí, como você não tá conseguindo sair das suas lutas, o seu corpo te ajuda a sair delas. Primeira coisa que eu tenho que perguntar pra ela, me conta da sua vida com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, se você tiver. Me conta como é, quais são as lutas da tua vida.
Teve luta lá na infância? Me conta lá os 10 anos que você estava vivendo. Seu pai, sua mãe. Ah, meus pais se separaram. E aí, meu pai foi viver a vida dele, eu fiquei com a minha mãe. E aí a minha vida foi cuidar da minha mãe. Eu estou traduzindo cada sintoma dela no óculos dela e falando, olha aqui, ó, o que você tá vivendo. Olha por que a ferritina tá baixa. Porque você tá aqui brigando com uma separação que aconteceu lá atrás, ao invés de olhar pra tua vida hoje. E você tá lutando com coisas que você não conseguiu mudar. E até hoje você vive isso. Lá atrás pode ter sido o casamento dos seus pais. E hoje? Ela disse, hoje foi uma traição do meu marido. Mas aí eu perdoei e fiquei. E por que eu sabia que eu tinha que tocar nesse assunto? Porque ela tem infecção urinária. Sempre depois de uma relação sexual. E ela tem candidíase de repetição. A infecção urinária, depois de uma relação sexual, pede pra eu olhar pra relação dela com o parceiro dela. Onde ela não tá conseguindo marcar o lugar dela. Ela não tá conseguindo ser respeitada, ser vista, ser considerada. Ela não tá conseguindo escrever o nome dela do lado dele. E ela não conseguiu mesmo, porque ele atraiu. E aí o que ela tá fazendo depois que ela transa? Ela escreve o nome, ela tenta escrever o nome dela, ou seja, o valor dela, o pertencimento dele a ela. E ela faz isso com uma infecção urinária. Só que ela tem candidíase de repetição. E candidíase é a sujeira na sexualidade. Claro, toda vez que ela transa com ele, o corpo dela fala, olha, ele te traiu. Enquanto ela não olhar e entender o que significou a traição dele com ela, que é o quanto ele não conseguiu marcar ela. Sabe por que sabe o que acontece quando o homem trai? Que geralmente a gente entende que a culpa é da que foi traída. Não é. O fraco nessa história é o homem. Porque quando o homem, ele ejacula, ele libera um líquido. E esse líquido tem uma proteína que marca o colo útero da mulher. Por isso que antigamente era importante casar virgem. Porque significaria que aquele útero, aquele colo do útero daquela mulher, só tinha escrito um nome, o dele. Por isso que era importante casar virgem. Porque significaria que aquele colo do útero nunca tinha sido escrito nada ali, nem nenhum outro nome. A hora que o homem não consegue marcar o nome dele nessa mulher, como ele não consegue ficar sem escrever o nome dele em lugar nenhum, ele trai. Ele trai, mas ele não vai embora. Porque ele vai lá e escreve o nome ali. Mas ele fica. Por quê? Porque o que ele quer escrever o nome dele é aqui, ó. Nessa mulher. Só que se essa mulher não entender essa situação, isso é biologia. Tô falando de proteína. Eu não tô falando de sentimento. Eu tô falando de biologia, fisiologia. Se você não explica isso pra ela, como é que ela vai olhar pra essa candidíase e vai resolver ela? Não vai, por isso ela tá arrastando. Enquanto ela não entender que esse homem acha ela superior a ele, por isso que ele tá tentando marcar o nome dele e não consegue, por isso que ele traiu. Se você não mudar o óculos dela perante essa traição, ela não vai conseguir passar pela sujeira na sexualidade. Pela sujeira que ela viveu porque ele traiu ela. Você precisa mudar o óculos dela, fazer com que... O que é aí? O que eu faço? Ajudo você a mudar o óculos que você enxerga a tua vida. Porque a hora que você muda esse óculos, você muda o seu sintoma. Eu ajudo você a se pertencer, a ser especialista de você, a dar a você todas as saídas, todas as respostas. E eu faço isso baseado em quê? Em todas as dores que você me conta. E é claro que ela vai ter dor na lombar, porque L5S1, uma dor em L5S1 que é lá perto do bumbum, pede pra você olhar para suas impotências na sexualidade. E essa impotência na sexualidade pode ser tanto o fato de seu marido ser extremamente afoito e você queria ser mais envolvida, como pode ser ele te propor coisas que você não queria fazer, bem como ele não respeitar que você tá cansada e ele chega e não cata o sapato, mas de noite te procura. Eu já falei isso em tantas lives.
O seu corpo está te pedindo para que você olhe para coisas e resolva. Mude. Encontre a saída para que você realmente possa fechar essa gaveta, acabar com esse problema. Mas você não entende. E você acha que isso é o quê? Isso é ciência, gente. Isso é técnica. Por isso eu trabalho, isso faço sessão. Porque eu ajudo você a se entender, a se tornar especialista de você. E mostro isso falando o que significa pra você cada dor que você tem. Essa dor tá te pedindo pra você olhar pra isso. E a hora que você olhar pra isso, você vai ter que fazer isso e isso. Essa dor aqui, ó, ela tá ligada a essa dor. Como a candidíase tá ligado à dor na lombar dela. Só que a vida pediu pra ela olhar pra candidíase. Ela olhou? Ela resolveu? Ela acabou com esse problema? Não. Aí o corpo falou, então deixa eu cutucar ela em outro lugar. Dor na lombar. Se você não resolve, a sua dor apareceu pra você olhar pra uma história. E resolver, achar saída, encontrar a solução. Que é pra onde você tem que olhar, que te disse no começo da live. É saber o que quer dizer isso. É olhar pra estrada, não pra hora que você chegar. Só que você não olha. Por quê? Porque até então você não sabia que tinha jeito de olhar. Até então você só estava entendendo que você ficava doente porque a doença te pegou. Porque a dor apareceu, porque é o sapato, porque é a cadeira, porque você comeu o negócio. A medicina convencional e a ciência até então te fez entender que você fica doente porque a culpa é do outro. O outro sapato, o outro cadeira, o outro frio. E não é. Só que não é, e isso é ciência. Porque aquela ciência que você conheceu, ela evoluiu. Afinal de contas, ela evoluiu, porque ela espera que você evolua. E hoje a ciência, como a medicina lá de trás, a ciência que embasa hoje é você entender o que a sua dor, o que o seu sintoma tá te pedindo pra fazer, tá te pedindo pra olhar, tá te pedindo pra resolver. Porque a hora que você resolve essa questão, mudando o teu óculos, você melhora um sintoma, você acaba com o sintoma e você evolui como pessoa e você evolui pra você se pertencer. O que é se pertencer? Ser dono de si. Ter a solução e as respostas na sua mão. A hora que você tem todas as respostas, você tá livre. Porque você é dono de você. E o que mais cresceu nesses últimos anos? O autoconhecimento. Acontece que você ainda olha para sua dor, ainda olha para o seu sintoma como ele te pegou. O câncer apareceu. Ou ele apareceu porque você é genético, sua mãe teve, sua avó teve, todo mundo teve. E a genética é importante? É. Mas se você mudar o seu óculos, se você entender o que esse câncer está querendo te dizer e mudar a sua percepção, se você tomar atitudes para mudar essa história, ele vai embora. Só que até agora a ciência tinha te mostrado que você é vítima. Que você é a consequência do que pega. Ela não te deu autoria. Porque se ela te dá autoria, quem manda? Você. Mas ela quer que você manda? Eu quero que você manda? Não, eu quero mandar. Então eu tenho poder. Você não. Eu tô aqui te dizendo, eu tenho poder. Eu sei. Se você quiser, eu também te ensino. Aí você olha pra isso, ou você me pergunta o que significa sua dor, e aí eu venho aqui no Instagram e te respondo, mas eu já te falo o que você vai fazer com isso. E você não faz nada. A parte mais importante você não faz. Porque você olha e fala, o que significa sinusite? Ah, significa isso. Ah, tá. Yeah. E que adianta? Você se tornou dono de você? Não. Todo mundo falando, você dá tanto conteúdo, você fala tudo pra todo mundo. Eu falo. Porque isso não te dá o poder de mudar. Porque você sabe o que é, mas você não sabe como é. Pra você saber como é, você tem que querer saber e tomar uma atitude. Vir para uma sessão. Só que você até agora não sabia que existia esse mundo. Esse mundo de você entender
a sua dor. Esse mundo de você saber que você não é vítima de nada, que a doença não te pega, que é você que provoca ela em você. E você pode mudar, ele existe. Ele é uma ciência. Ele é uma técnica. Existe uma técnica e eu trabalho com isso. Dando a você o entendimento, as respostas que você busca. Eu devolvo a chave do carro na tua mão e você vai dar partida e andar. E isso é evoluir. E isso é se pertencer. E isso é ser dono de si. Mas você ainda prefere fingir que não, tá tudo certo, eu tô andando aqui no carro do outro, ó. O outro não tá indo pra onde você quer. Você tá xingando ele, mas não tem a coragem de falar, para o carro. Desce. Eu vou descer. Eu vou lá pegar o meu carro e eu vou fazer o meu caminho. Aí eu fico perguntando, como é que você consegue fazer isso com você? Como é que você consegue ter uma dor, ter um sintoma e não saber o que ela tá te pedindo pra fazer? Porque as suas dores, os seus sintomas sempre te pedem algo. Eles não estão aí como consequência só. Eles não estão aí só pra fazer você sofrer. Não estão. Eles estão te pedindo pra olhar pra algo. Eu te dou todas as respostas e eu te conto todos esses algos. Isso é uma técnica. É uma sistemática. Tem começo, meio e fim. Isso é algo que você faz. É isso que eu preciso que você entenda. Existe uma fonte que te dá todas as respostas que você quer. É como se fosse uma fonte de água limpa, fresca. Ela existe e ela vai existir independente de você querer ou não. Porque isso é ciência. Não é você, não é a fonte que tá perdendo. É você que tá perdendo de não ir lá beber essa água. Só que a hora que você não vai beber, você tá doente. E hoje é só uma dor de cabeça. Hoje. E lá na frente? O que essa dor de cabeça vai te dar? O que essa dor de cabeça que você não arrumou, vai te mostrar? A fonte que vai te dar todas as respostas. E eu tenho todas as respostas para te dar. Durante muito tempo eu fiquei brigando com todo mundo. Porque eu falava assim, gente, como é que não vem? Como é que a pessoa não quer trabalhar com isso na hora que eu dou os meus cursos? Como é que mas eu descobri aqui no Instagram, através dos comentários de vocês, que vocês não sabem que isso existe. Que vocês não sabem que isso é possível. Eu estou te dizendo, todos os reels que eu já postei, todos os textões que eu já fiz, todas as lives que eu venho aqui falar, eu tô querendo te mostrar que existe um jeito de você se curar. A hora que você entender o que o seu sintoma e o que o seu corpo está te pedindo pra fazer. Esse é o remédio da tua vida. Só que durante muito tempo eu fiquei puta. A Nel tá aqui, ela sabe que eu fico bravíssima. Hoje eu ainda fico, mas eu ficava mais. Mas aí, um dia, eu falei, Ana Beatriz, para. Pode parar. Você tem as respostas. Você sabe o que fazer. Você tá aqui pronta pra ajudar e pra clarear e pra devolver a chave do carro do outro que vier te buscar. Aquele que não veio buscar, ele tá perdendo. A consequência é dele. Porque ele tá escolhendo viver assim. Não tenta mudar o outro. Entende que você descobriu a fonte. Eu descobri. Não foi eu que criei. Eu descobri. Fui lá. Mergulhei nela. Me curei. Entendi o que ela estava me pedindo. Mudei. Fácil. E bebo dela. E dou a essa fonte para todo mundo que me procura. Agora, quem tá perdendo é você. Você tá perdendo. Porque você sabe que existe essa fonte, mas tá com preguiça de levantar pra ir lá beber. Mas prefere ficar do jeito que tá. Prefere continuar com a dor que está. Ao invés de se pertencer.
Talvez você não soubesse que existia um jeito de fazer isso. Talvez você achasse que não tivesse saída. Mas eu tô aqui há 7 anos te mostrando as saídas. Mas você insiste em dizer que não tem jeito, não tem como eu mudar essa história. Eu sinto muito por você. Porque hoje não vai ter jeito e nem daqui 10 anos. Só que hoje é só uma dor de cabeça. Lá na frente é um câncer. Tem jeito de mudar essa história? Tem. A hora que você pegar o seu carro na tua mão. A hora que você encontrar as respostas e parar de focar na solução, na saída, na concretude do negócio. O problema não é você tá gorda. O problema não é você tá cheinha. O problema é você não saber como sair dessa história. Esse é o problema. O problema não é você ter câncer. O problema é você não saber como se curar dele. E a cura tá em você. Porque foi você que provocou ele em você. O remédio vai te ajudar? Vai. Vai te ajudar a colocar de pé. Para que você possa olhar. Mas você só toma o remédio, melhora e continua empurrando sua vida com a barriga. Enquanto você não entender que existe uma estrada, que nem é nova, ela tem 50 anos essa estrada, a minha idade. Enquanto você não entender que isso é uma estrada, que isso é uma técnica, que isso é um tratamento, você não vai se curar. E você vai continuar precisando e entendendo que você simplesmente tá aqui, aleatoriamente sofrendo porque a vida te castigou. Ou porque a doença te encontrou. Mas é uma escolha. E vai deixar de ser uma escolha a hora que você, hoje, que eu estou te declarando. Até então, você talvez não soubesse que existia uma maneira de você melhorar das suas dores, de você se curar das suas doenças, entendendo o que elas querem te dizer. Entendendo o que o seu corpo está te pedindo para olhar, com esse olho arregalado, com esse pescoço largo, com essa má digestão que parece que você comeu um boi. As coisas não estão andando. Tem coisas que você não conseguiu digerir de jeito nenhum. Só que a vida tá te dando o mesmo cardápio, e as coisas não mudam. E aí você tá cheia de gases. Hoje você sabe, porque eu estou declarando isso pra você. É uma técnica, é uma ciência, é uma sessão, é uma profissão que ajuda você a se entender, a saber pra onde a vida tá pedindo pra olhar. A partir do seu sintoma, da sua dor, do seu formato corporal. E eu ainda vou além. Eu falo pra você o que significa cada uma das suas dores e ainda linko uma coisa tipo, a vida te pediu pra olhar aqui. Aí você não olhou, ela te trouxe esse sintoma aqui, ó. Aí você não olhou, ela te trouxe esse sintoma aqui. Porque seu corpo é um todo. O que ela viveu lá aos 10 anos tá fazendo ela pagar a conta hoje, aos 49. Só que lá a vida pediu, não olhou. Aos 12 não olhou. Aos 15 não olhou. Aos 25 não olhou. Aos 50 tá com uma lista de dor. Te pedindo pra fazer, arrumar um monte de coisa. Se você não vem olhar pra isso, é a sua história. É a sua escolha. Aí eu te digo, então pare de brigar. Pare de brigar com aquilo que você tá vivendo. Porque a hora que você tem uma dor e se acha refém dela, ou não tem jeito de mudar, é uma doença, tem que tomar remédio, só tem remédio e o remédio não melhora, eu vou te falar, pare de brigar, porque ela vai embora. Pare de brigar com os seus sintomas. Se você não quer mudar, eu vou te falar, então pare de brigar com ele. Nem olha pra sua dor. Porque o que acontece? A dor vem pra te pedir pra olhar pra uma coisa que você não sabe qual é, porque você não vai buscar o significado disso. E nem a saída disso. Então você resolve ficar com a sua dor aí. Só que você fica com a sua dor e fica brigando com ela. Por isso a dor piora. Por isso a dor aumenta. Por isso a dor sai em outro lugar. Por quê? Porque você não veio. Ou seja, você não resolve o problema e briga com o problema. E o pior de tudo isso, você olha pra tudo isso e fala, não tem saída. Não, é difícil.
Mas é difícil mudar, Ana. Responde pra mim. É difícil mudar. Mas tá fácil o que você tá vivendo? Eu te garanto que não tá. Hoje estou te declarando que você tem a saída da sua vida na sua mão. A hora que você souber ter as respostas para aquilo que você vive. Quem te dá as suas respostas? Eu. Por quê? Porque eu estudei para isso. Eu estudei e formei milhares de profissionais que fazem a mesma coisa que eu. Porque resolveram fazer disso a sua profissão. Eu tenho todas as respostas que você precisa. Se você quiser saber, eu tô aqui. Agora, se você também não quiser saber, te dou uma dica. Fique aí. Mas pare de brigar com o seu sintoma. Porque você só tá aumentando ele. Saber apenas o que significa, basta? Não. Por isso que a minha sessão não é composta de... Deixa eu traduzir o que você tá sentindo. Não. Eu traduzo e te dou o que você tem que fazer. É tratamento. E esse tratamento é feito através do corpo. É feito através de atitude. É feito através de você identificar as suas lutas e sair delas. E tomar atitude para que você possa se escolher, se libertar e mudar a sua vida. E eu ainda te faço mais. Eu digo qual é a sua missão de vida. Porque todo mundo tem uma missão de vida. Se você não sabe qual é a sua, eu vou te falar que você nem começou a viver. E aí você lembra da outra live? Você lembra da outra live? De domingo, acho que passado, retrasado? Se você não assistiu, você assiste. Por quê? Porque a live da semana passada te mostrou o quanto você precisa se pertencer. O quanto você precisa vir viver. E eu te falei que a vida te coloca num treinamento para te preparar até que você possa decidir começar a viver. Lá pelos 40, 50 anos, a vida começa a fazer terremoto nesse chão do seu treinamento, que é pra ver se você começa a tomar atitude e começa a querer começar a viver a sua vida, porque senão não vai dar tempo. Afinal de contas, você tá na metade da vida. E você nem começou ela. Porque você acha que isso que você tá vivendo aí é a sua vida. Não. A sua vida, ela começa a hora que você se torna especialista de você. A hora que você sabe cada um dos seus sintomas. A hora que você sabe cada um do seu formato corporal. Você sabe cada um dos seus comportamentos. Isso é começar a sua vida. Até agora, você tá vivendo um treinamento. Você tá vivendo aquilo que a vida tá te propondo. Pra te preparar. Para que você possa, então, vir pegar a caneta e começar a escrever a tua vida. Só que essa tua vida aqui, você vai viver ela e nessa hora, é a hora que os sintomas vão amenizando, é a hora que a vida vai deslanchando, é a hora que você vai conseguindo ter aquilo que você quer, é a hora que a sua vida começa a acontecer. Seja financeiramente, seja amorosamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente, seja fisicamente, qualquer coisa. A sua vida começa a andar. Você começa a ver crescimento pessoal, financeiro, físico, porque você começa a se pertencer. Você pega a caneta e começa a escrever sua vida. Se você tem dor, se você tem sintoma, se pra você sua vida não tá andando, você não consegue sair do lugar, você não tá vivendo. Você tá ainda na fase do treinamento. Só que a vida, ela espera que você decida começar a escrever. Quando você tá demorando nessa decisão, e você já tá lá pelos 40, 50 anos, a vida começa a dar terremoto. Aparecem sintomas piores, aparecem dores grandes, aparecem perdas de tudo na vida. Perde, separa, perde emprego, perde pessoas. Acontece grandes perdas. Pra quê? Pra te saculejar e você decidir se pertencer. Você decidir sair daqui pra começar a viver. Acontece que às vezes você tá com 70 anos e ainda tá aqui, ó. Porque não veio entender, não veio começar a escrever a sua vida a partir daquilo que você entendeu dela. Aí ele faz o quê? Te dá um câncer.
A vida faz o quê? Em 2 segundos acaba. E eu vivi isso na minha família, na minha mãe. Ela falou, não vou mudar. Eu não admito, não me conformo. E brigou. Em 40 dias, ela descobre um câncer na vesícula e morre. Por quê? Você não decidiu aqui, ó, vir escrever. Você ainda ficou brigando com os buracos que eu fiz você viver. Você não buscou se pertencer. Você não buscou entender o que eu queria te dizer para que você pudesse vir escrever. Você ficou aqui. Aqui não dá mais tempo. Acabou. E foi essa frase que a minha mãe disse. Quem já assistiu as minhas lives sabe que minha mãe disse antes de morrer, um dia antes de entrar em coma. Não deu tempo. Não deu tempo? Não deu. Por quê? Não teve coragem de sair daqui e pegar a caneta e começar a escrever a vida. Mas como é que você faz isso? Como é que você começa a escrever a sua vida? O dia que você entender quem é você. E como é que você entende? Só lá na psicologia? Não. Você entende a partir de 2 estradas extremamente concretas, palpáveis, existentes, e você vê. Qual é a estrada que você tem que... O que você tem que fazer para se conhecer? E são 2 estradas concretas, visíveis, você enxerga e pega. O teu corpo, o formato do teu corpo e a sua doença. A sua dor e às vezes o seu sintoma, que às vezes não é uma doença, é um sintoma. São coisas concretas que você enxerga, que você pega, porque você olha a sua gordura na barriga, a sua gordura no braço, o seu bruxismo. Só pra você ter mais um exemplo. Eu atendi uma outra paciente, ela vem com enxaqueca. Além de ter enxaqueca, ela tem obesidade desde a infância e ela é fonoaudióloga. Fono trabalha com o quê? Com fala. E um dos sintomas que ela tem é bruxismo. E bruxismo, o que quer dizer o bruxismo? As palavras que eu não consegui dizer. Só que ela é fono, ela trabalha com a fala. O que o corpo tá dizendo pra ela? Você trabalha com a fala, você ajuda as pessoas a falarem, a serem entendidas, a serem compreendidas, a serem escutadas. Mas você se escuta? Você está sendo escutada pelo outro? Não, por isso que ela tem bruxismo. Como ela não é escutada pelo outro, como ela não se sente ouvida, como ela não se escuta, ela precisa se proteger desde a infância. Por isso ela tem obesidade. E a grande dor dela é, tudo é mais difícil. Tudo é complicado. Eu não consigo mudar essa história porque tudo é mais difícil pra mim. Que é a vitimização, por isso que dá enxaqueca. Existe uma estrada que é uma ciência, uma técnica que eu trabalho, é o meu trabalho todo santo dia. Contar pra você quem é você. Pra isso eu uso 2 estradas. Todas as suas dores, todos os seus sintomas. E eu olho pro seu corpo e sei o que quer dizer pescoço curto, você falar segurando a boca, você olhar só pra baixo, não olhar dentro nos meus olhos. E eu te falo quais são as suas dores, quais são os seus óculos, qual é a percepção que você tem. E pra que você tem que saber disso? Pra você se tornar o mecânico da tua vida. Pra você se pertencer, pra você ser livre e encontrar em você todas as respostas que você precisa. E que você busca, porque não é só que você precisa, você busca. Ah, eu não busco não, busca. Se você tem dor, se você tem sintoma, você busca. Só que você para na sua dor. Isso é ciência, isso é o meu trabalho. Isso é o que eu faço todos os dias. Mas eu faço e ajudo todo mundo que vem com uma sessão comigo a ter de volta a chave do carro. Eu já tô fazendo. Eu já tô vivendo. Quem tá ficando fora e não bebendo dessa água é você. Que não tem a coragem de se pertencer. Que não tem a coragem de pegar a chave do carro da vida e falar daqui, que agora eu vou viver. Mas pra viver você precisa de respostas. Pra viver você precisa que alguém te mostre quais são. Eu e mais um tanto de gente que estudou, que fez curso comigo, fazem isso todo santo dia. E eu vou te falar que o meu trabalho é o trabalho mais lindo do mundo. Eu sou abençoada por trabalhar com isso. Porque todo santo dia eu devolvo a vida às pessoas que querem viver.
Mas a pessoa precisa querer viver. E eu quis. Por isso fiz por mim primeiro. E faço isso todo santo dia. Então não importa se eu tô cheinha hoje, se eu tô magrinha hoje, se eu tô com dor de dente hoje, se eu tô com dor de cabeça, eu sei a resposta. Eu sei pra onde olhar. E a hora que eu puder, eu vou aos pouquinhos fazendo por mim. Porque eu sei o que tem que ser feito. E eu sinto muito se você não sabe. Mas, se quiser, eu te conto. Beijo grande, bom domingo pra você.